Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Quais são as atitudes que nos impedem de seguir em frente, que nos impedem de evoluir? Será que nós conseguimos identificar os nossos padrões limitantes? Ao realizarmos uma reforma íntima, nós trabalhamos transformação pessoal, evolução espiritual e as nossas imperfeições. Mas como fazer isso tudo? Esse é o nosso assunto do Faz Sentido de hoje. Comigo aqui, novamente, o psicólogo Diógenes Chaves. E nós lembramos, então, que o tema de hoje ele foi inspirado neste livro. Vou mostrar para Fernando Barcelos, que está na técnica. Produção deste programa, Luísa Neves. E o livro Reforma Íntima, Sem Martírio, Autotransformação com Leveza e Esperança. Esse livro que é de Vanderlei Oliveira, ele é um livro psicografado. Ele é um livro espírita, eu já contei aqui no Faz Sentido que eu sou espírita, eu comprei esse livro. O que me chamou a atenção, antes de eu introduzir o Diógenes, nesse livro é que ele é indicado aqui por um médico psiquiatra. E traz muitas questões relacionadas à saúde mental, que é o foco do Faz Sentido aqui. E o Dr. Jaider Rodrigues de Paulo, que ele é médico psiquiatra e também ele é sócio fundador da Associação Médica Espírita de Minas Gerais. E ele diz que neste livro, o espírito que faz então, que dita essas informações, fala com rara felicidade, ele consegue penetrar nos meandros das questões psíquicas, esclarecendo-nos quanto a esses mecanismos mentais cruéis que nos fazem sofrer ao invés de amar, autoflagelar ao invés de perdoar. Por isso, de tudo que temos lido a respeito, este, ao nosso ver, é um manual de cabeceira para ser lido e meditado, buscando a sua aplicação no cotidiano de nossas vidas. É assim que o Dr. Jaider, então, introduz esse livro, né? E além, né, Diógenes, de ser uma publicação para ser lida e meditada, é uma publicação para tentar a gente exercitar essas questões relacionadas à reforma íntima. Verdade. E eu propus esse tema e o Diógenes acatou de cara, porque é um assunto que ele também gosta de estudar, né, Diógenes? Isso. E é um tema, é um livro que tem que ser lido e relido, porque a gente costuma não entender na primeira vez, né? Então é mesmo de cabeceira, né? Eu brinquei com o Diógenes, gente, que esse livro é um tapa na cara. Cada página, às vezes muito mais do que um, às vezes cada frase a gente tem que parar, refletir, às vezes inclusive parar de ler o livro, porque às vezes se a gente for fazer de verdade o exercício, se despindo, né, daqueles sentimentos de autopreservação, que a gente não quer ir lá no fundo, porque é tão difícil ir lá no fundo, né, Diógenes? É um livro realmente para a gente ter na cabeceira. É um desafio, porque a gente se identifica a todo momento, né? Nós não somos perfeitos e nós sempre temos que estar nos vigiando, né? Então, quando a gente começa a ler um livro desse, quando vê, a gente está se identificando. Aí tem que dar aquela respirada. Esse livro foi feito para mim. É como tu vai numa palestra, por exemplo, e o palestrante fica falando algumas coisas lá e diz, não, mas tá falando para mim, né? E se você for ler, né, Diógenes, quem for ler e achar que não é para si, nós também temos um problema, né? Ah, sim. Aí nós temos um problema talvez mais pertinente ainda. É verdade. Diógenes, vamos então traduzir um pouquinho o que seria, e eu vou trazer algumas passagens do livro também para o Diógenes comentar, o que seria essa reforma íntima? O que é essa tentativa da gente ser melhor hoje do que foi ontem e fazer isso sucessivamente todos os dias da nossa vida? O que a gente pode entender com reforma íntima e qual a ligação com a psicologia? À luz da psicologia, como se interpretar isso, como a gente traduz isso em relação aos conhecimentos que a psicologia nos traz e tanto nos ajuda. Perfeito. A reforma íntima, ela é um dos grandes desafios da humanidade, né? Porque nos coloca fora da nossa zona de conforto, né? Um dos grandes problemas do indivíduo é viver na sua zona de conforto. Só que quando a gente fala em reforma íntima, olha só, o próprio termo reforma já nos diz que é algo muito mais enraizado. Uma coisa é tu mudar um comportamento específico, por exemplo, eu estou com depressão e eu vou numa psicoterapia e lá vai ser resolvido a minha depressão, né? Eu sair da depressão, me sentir melhor e ok. Mas quando a gente fala em reforma íntima, a gente está falando de muito mais coisa. A gente está falando de valores, a gente está falando de virtudes,
A gente está falando de egoísmo, de vaidade, de orgulho. Vamos trazer para a reforma da nossa casa, né, gente? Não é um cômodo, não é um Isso. fator, é toda a casa. E a gente pensa, puxa vida, vai ter que mexer em todas as estruturas. Tudo, né? É uma mudança. E é claro, né? Como é uma mudança, como é uma reforma, tem que ser algo feito com calma, com carinho, com muita empatia consigo mesmo, com muita paciência, porque nós somos muito imediatistas, né? Nós queremos mudar o nosso comportamento da noite para o dia. A gente quer sair daquela aflição, daquela angústia. E isso não pode ser feito de uma hora para outra, né? Então é com muita leitura, com muita... com se auto-vigiar, né? Vigiar os próprios pensamentos, até mesmo a psicoterapia, por que não? Né? Trabalhar o lado espiritual. Por isso que quando a gente fala de reforma íntima, a gente fala do lado espiritual, a gente fala da essência do indivíduo, a gente não fala apenas de mente, né? A gente vai muito mais a fundo, a gente fala de essência. Então, por isso que fazer uma reforma íntima é um desafio, primeiro porque nos tira da zona de conforto, né? E sair da zona de conforto não é fácil, e segundo porque é mais enraizado, né? É muito mais profundo, né, fazer uma reforma íntima. Dá muito mais trabalho. Isso. E eu vou trazer algumas passagens do livro para o Diógenes comentar, que é justamente a conceituação quando ele fala sobre a reforma íntima. O que ele diz? Reforma íntima é ser melhor hoje em relação a ontem, e jamais deixar arrefecer o desejo de ser um tanto melhor amanhã em relação a hoje. Basta-nos aprender a ouvir a consciência e a estudar os nossos instintos. Reforma é um trabalho processual. Isso que o Diógenes traz, né? E a gente fala muito, é um passinho de cada vez. Quando a gente tem a determinada questão que a gente quer se transformar, por exemplo, Fabiana irritada. Fabiana é o meu calcanhar de Aquiles. É o autocontrole que eu tenho que me desenvolver e muito ainda. O que acontece? Geralmente, né, Jorge? A Fabiana diz, não, a partir de hoje eu serei serena. Serei uma pessoa que não vou mais me irritar, uma pessoa que vai mudar. E o que a gente quer? A gente quer mudar da água para o vinho de uma só vez, de preferência. O que acontece? Óbvio que não vai dar certo. E esse livro, Diógenes, eu queria que tu comentasse um pouquinho também, que me chamou a atenção, foi também um programa Jogo de Cintura, que a gente falou sobre reforma íntima. O autor, ele coloca, quando a gente está doente, eu vou trazer um exemplo prático para a gente entender. Quando a gente está doente, Fabiana tem hipertensão, eu tenho hipertensão que já foi moderada, hoje é apenas ambulatorial. É uma doença que eu vou ter que conviver a vida inteira com ela. O que eu faço? Medicação, alimentação, exercício físico, uma série de questões para eu acolher aquele problema e tentar fazer com que todo o meu físico, enfim, tudo que está envolvido se harmonize. Eu não chego, não, a partir de amanhã não vou ter mais pressão e vai terminar isso. Não, eu vou ter que conviver com isso. E o que eu tenho que fazer é aprender a conviver com isso. O que a gente costuma fazer quando tem, por exemplo, a irritação que eu preciso dominar? Quero exterminar. Da noite para o dia eu quero me livrar disso. E não é assim que as coisas vão acontecer. Por isso gera frustração, né? A gente fica deprimido, angustiado, porque realmente é um processo. E um processo é um passinho de cada vez. E às vezes a gente vai parar e vai estacionar e a gente vai muitas vezes, Jorge, achar que a gente inclusive regrediu. A própria neurociência fala que o nosso cérebro, ele não é muito amigo de mudanças. O nosso cérebro não foi feito para mudar, ainda que ele seja plástico, né, que ele muda, né, ele se modifica, mas ele não foi feito para mudanças. Então, o que isso significa? Toda vez que a gente quer mudar um comportamento, isso vai implicar disciplina, paciência, tolerância, né, entrar em contato consigo mesmo, e isso implica em muito gasto de energia. E o nosso cérebro, ele trabalha no modo econômico, ele não gosta de gastar energia. Então, por isso que tu falou aí, eu quero mudar já para amanhã, não vai funcionar. Porque ele vai reagir totalmente contra, né, e você não vai conseguir. Então, por isso que tem que ser um processo, um passo a passo, para que a gente vá enganando este cérebro, né? A gente vai, é uma construção dia após dia, e a gente vai se reabituando a um novo comportamento. Olha só, a gente costuma falar em vícios, por exemplo, de bebida alcoólica, de cigarro, a gente fala em vícios de cocaína, maconha, mas e vício de comportamento? Será que nós somos viciados em determinados comportamentos?
Sim, nós somos viciados em determinado comportamento. É meio que automático, né? No meu caso, a Perfeito, irritação, perfeito. quando eu tô cheia de coisas, a irritação é meio que no Perfeito. automático. Daí eu tenho que parar e pensar, calma, não. Vai devagar, vamos respirar, vamos... Né? Por quê? Porque o automático parece que já te traz aquilo. É um comportamento aprendido. Tu imagina, desde a tua infância, pré-adolescência, adolescência, tu vem atuando deste jeito. Tu vai consolidando este comportamento, às vezes torto, né? E depois tu quer fazer uma mudança em alguns dias. Né? Uma vez um colega meu deu um exemplo assim, né? Que ele é personal trainer e chegou uma menina para ele com excesso de peso e diz assim, ó, eu quero perder tantos quilos. E ele, claro, vamos lá, né? Vamos traçar um plano aí para ti. E ela disse, tá, mas eu quero perder em um mês. Aí ele disse assim, senta aqui que eu vou conversar contigo. Daí ela sentou, ele é muito gente boa, ele é muito tranquilo. Ele disse assim, ó, quantos anos tu levou para te chegar nesse peso? Mas é muitos anos. E agora tu quer perder em um mês? Em um mês. Não é assim, as coisas não funcionam assim, né? Então, essa mudança de comportamento, ela é pausada, mas ela é extremamente necessária. Porque nós sempre estamos em evolução e principalmente porque a vida, ela é instável. As coisas estão mudando constantemente, né? Por exemplo, tivemos uma pandemia aí. Quem é que esperava uma mudança tão radical? E quantas pessoas foram pegas de surpresa, com transtorno do pânico, com depressão, porque elas não estavam acostumadas, por exemplo, a viver com um certo isolamento, ficar longe dos seus entes queridos, que é complicado, mas a gente tem que estar sempre pronto para essas mudanças. Por isso que não dá para a gente consolidar uma postura e achar que a gente sempre vai se dar bem com ela. Porque as coisas mudam, né? E a gente tem que mudar, andar conforme a carruagem, né? Olha só, Jorge, antes de eu começar as enquetes, olha que interessante o que o autor diz aqui, justamente nesse sentido. A questão não é de lutar contra nós mesmos, e sim de conquistar essa parte enferma, recuperá-la. E isso jamais conseguiremos se não aprendermos a amar esse nosso lado doentio. Nos acolher. Literalmente a gente acolhe tanto os outros, tenta tanto ser, né? A gente se julga, se culpa, a gente se agride e a gente precisa se acolher. A gente precisa, sim, entender ser humano, né? A gente está numa escola e a gente entende, assim, ó, que se a gente está numa escola, a gente está num processo de ensino-aprendizagem. E dentro de um processo de ensino-aprendizagem vai ter o erro. Ele faz parte, né? Ele faz parte. Só que quando a gente erra, a gente tenta se punir, a gente acha que a gente não merece melhorar, a gente se culpa. E a gente esquece que o erro acontece para que a gente reflita sobre ele e que a gente faça de novo. Porque mude a rota. Claro, entendeu? Para que a gente cresça com isso. Só que como nós nos julgamos muito e como a gente se cobra muito, e muitas vezes a gente traz isso lá da infância, dependendo dos pais, né? A família, às vezes, rígida. Claro, a gente, questões. Criança punida por qualquer coisinha. Não tem um pai acolhedor, uma mãe acolhedora que diz, olha, meu filho, eu vou te explicar como é isso daqui, com calma. Né? Eu lembro quando aprender matemática com a mãe com chinelo na mão. Né? E tu responde isso. E tu me dá a resposta. Imagina como que eu ficava. Super motivador, no caso, né? Chinelinho ali do lado. Não deixava nem contar nos dedos. Só vai ficar aqui do lado, chinelinho. Né? Não deixava nem contar nos dedos, fazer os pauzinhos, né? Não dava nem para usar o lápis da tabuada, né? Quem é do tempo do lápis da tabuada. Não dava nem para usar. Então, às vezes, a gente fica reproduzindo os nossos próprios pais. É como se nossos próprios pais estivessem na gente. E a gente herda aquela postura dos pais e a gente fica se cobrando do mesmo modo o resto da vida. Apontando chinelo e vara para nós. Né? O relho. E não é assim que funciona, né? Vamos lá para as enquetes, então. O que a gente perguntou na primeira, Diógenes? Eu dou mais atenção para o que eu ainda preciso melhorar. 100 pessoas disseram isso e 45 falaram as transformações que já promovi em mim. Tá aí a dificuldade que a gente tem de celebrar as nossas conquistas, aquilo que a gente já conseguiu ser melhor. É importante, é muito importante. Focar na solução e não no problema. É importante o que mais preciso melhorar. Claro que é importante a gente ter essa consciência de que tem coisas na gente que a gente precisa melhorar, né? Tem comportamentos que precisam ser melhorados. Mas é importante também se satisfazer com aquilo que a gente já aprendeu. Até porque isso vai nos servir de gás para mudar aquilo que a gente ainda precisa.
Porque, mas a Fabiana, eu já consegui melhorar nisso. Se eu já consegui nisso, eu vou conseguir em mais isso que está me faltando, né? E a gente não tem esse olhar também acolhedor e caridoso em relação às nossas melhorias. Todo dia a gente melhora um pouquinho, no máximo a gente estaciona, mas a gente melhora, né? E a gente não faz essa leitura, porque é sempre, a gente já falou muito aqui no Faz Sentido, o nosso foco é sempre naquilo que nos falta, não naquilo que nós já conquistamos. É o reforço positivo, a psicologia positiva já trabalha nesse sentido, né? De tentar elencar aquilo que a pessoa já tem de bom, o que ela está, né? Olha, eu tenho melhorado neste ponto. Que show, vamos tentar aprimorar ainda mais, vamos ver como que tu te sente diante dessa melhora, né? E tentar elencar aquilo que tu já tem de bom dentro de ti, que é justamente para isso, para te aumentar a tua autoestima, para te perceber um potencial de mudança, porque daí tu te percebendo um potencial de mudança, tu tem mais ferramentas para mudar aquilo que tu não conseguiu mudar ainda. Então é bem interessante essa enquete aqui, né? Pena que inverteu, foi 100 para o que mais preciso melhorar, né? Por que normalmente, né, foi mais pessoas? Porque é o que mais ameaça. E a gente tende a focar no que mais ameaça. Né? O que eu aprendi, o que estou aprendendo está ok, não me ameaça tanto. Mas eu vou pro que mais ameaça. Perguntamos também, Diógenes, se eu pudesse nascer de novo, mudaria muita coisa em mim? 105 respostas. E quero repetir a dose, eu quero ser como eu sou hoje, 36. Então a maioria reconhecendo, a ampla maioria reconhecendo que precisa mudar. Que bom, né? Senão não teria por que a gente estar aqui fazendo programa. Estaria pronto já. Na terceira enquete, a terceira pergunta, existe algum comportamento seu que você desaprove e não consegue mudar? 87% sim. Autocrítica. 13% não. Muita diferença aí, né, Diógenes? Olha só, ainda teve 13% que disseram que não existe algum comportamento meu que eu não preciso melhorar e que não... Esses não estão assistindo, Faz Sentido agora. Então vamos para a próxima questão, que esses a gente não precisa nem falar, né, Diógenes? E perguntamos, por fim, grande parte de nossos comportamentos é determinada geneticamente. Isso é uma afirmação. Não é possível mudá-los. 82% falaram que isso é um mito, que é sim possível a gente promover a mudança, e verdade 18%. E aí, Diógenes, é mito ou verdade? É mito, porque nós nascemos propensos, nós nascemos com inúmeras propensões a desenvolver determinados comportamentos, determinada personalidade. Por exemplo, eu posso nascer propenso a ser uma pessoa muito ansiosa, então eu vou ser bastante propenso a desenvolver, por exemplo, ansiedade crônica, né? No entanto, o que mais vale aí é o ambiente. É onde eu convivo, né? Como que os adultos ali que estão comigo desde pequeno apresentam o mundo para mim, trabalham isso comigo, as minhas experiências, né? Às vezes que eu caio, às vezes que eu levanto, sucesso, fracasso, como que eu vou lidando com isso? Então o ambiente manda muito. Então não quero dizer que se eu nasci propenso eu vou ser daquele jeito. Não, eu posso, por exemplo, nascer com uma propensão de ser uma pessoa ansiosa e cair numa estrutura familiar calma, tranquila, acolhedora. Então é muito provável que eu não desenvolva, né, essa ansiedade crônica. Porém, se eu nasço com essa propensão de ansiedade crônica e caio num ambiente adoecido, punitivo, nossa... Danou-se. O ambiente, no caso, o ponto agora está nos mandando, Jorge, chamar o intervalo. Já voltamos. Estamos apresentando Faz Sentido. Localizada na Avenida Dores, em Santa Maria, a Henk Store trabalha com marcas renomadas do mundo da moda. A loja proporciona que você tenha um estilo para cada momento, com muito conforto e elegância. O espaço foi pensado para que os clientes tenham um atendimento personalizado, com estacionamento privativo e horário diferenciado. As tendências da moda masculina e feminina você encontra na Henk Store. Saiba mais nas nossas redes sociais. A Clínica Inanna dispõe de emagrecimento bioortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Sou mãe e médica.
E por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habitué Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno. Uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você, da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habitué Moda e Beleza. Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217-8325. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Voltamos então com o Faz Sentido e falamos hoje sobre a reforma íntima. No primeiro bloco falamos um pouquinho de como é que ela deve acontecer e agora a gente vai falar, Diógenes, de um dos fatores que eu acho que mais atrapalha esse nosso exercício de nos melhorarmos dia após dia, que é a questão do perfeccionismo. E vamos começar esse bloco com a enquete. Nós perguntamos para as pessoas, você é perfeccionista? 61% disseram que sim e 39% disseram que não. Porque o perfeccionista é aquele que acha que precisa fazer tudo certo, tudo corretamente numa única vez, numa primeira vez. E isso acaba frustrando, porque na reforma a gente vai tentar uma vez, talvez a gente vai conseguir um pouquinho, vai ter que tentar uma segunda, uma terceira e até que a gente consiga mudar aquilo na gente, né? Mas é um processo e o perfeccionismo atrapalha. São duas, a intolerância e a inflexibilidade, né? São duas ferramentas aí que atrapalham muito a questão da reforma íntima, né? A intolerância porque eu não me tolero, por exemplo, errar, eu não me tolero ser imperfeito, eu tenho que fazer tudo muito certo e da primeira vez, porque eu não quero demonstrar incompetência, eu não quero ser criticado, não quero ser julgado. Então é aquilo que a gente estava falando no bloco anterior, né? É como se eu tivesse sempre com uma vara apontada para mim, querendo que eu dê a resposta certa de imediato, né? E no caso da tolerância e também da inflexibilidade, eu preciso saber flexibilizar, né? O perfeccionismo normalmente ele está naquelas pessoas obsessivas compulsivas que a gente chama, que são as pessoas que têm a personalidade obsessiva compulsiva, né? Que elas têm uma necessidade incrível de perfeccionismo tanto com os outros ou com as coisas, né? E com ela mesma, que é o autojulgamento, né? Que ela não se perdoa errar e se ela comete algum erro aquilo fica martirizando, fica incomodando e isso deixa a pessoa presa naquilo lá. Né? A pessoa fica presa no erro e ela não consegue ir para frente. E aí é importante a gente falar neste momento a diferença de culpa e responsabilidade. Porque quando eu me culpo, eu quero me punir. Então a culpa se eu me culpo logo, mereço ser punido. E normalmente a pessoa que se culpa, ela se julga, ela quer se amassar e se jogar no lixo, eu dei errado. E aí ela não vai para frente, ela não progride. Mas quando ela se responsabiliza é diferente. Ela, primeiro, pratica a aceitação, errei, não deveria ter feito, infelizmente, se aceita como ser humano que falha, que erra, que faz parte, que ela está num processo de evolução, observa e estuda o erro para não cometer de novo. E com isso ela cresce, com isso ela avança. E às vezes a evolução, Diógenes, é a gente, mesmo tendo cometido o erro, pelo menos já se dá conta. Poxa vida, mas falei isso de novo, fiz de novo. Mas as pessoas às vezes não enxergam que a gente conseguir detectar isso logo após a gente ter feito de novo, já é um avanço. Tomada de consciência, né? O primeiro passo para a gente se melhorar é tomar consciência de que precisa. No momento que eu entendo que eu preciso, e isso é um ato de humildade também, né? É um ato de humildade, eu reconhecer que eu preciso mudar, que não está legal as coisas comigo, né? Porque se eu não tiver essa consciência, não adianta.
É como Jesus disse, né? O carpinteiro lá, ajuda-te que eu te ajudo. Senão ele teria dito assim, ó, não, pode deixar comigo que eu resolvo o teu problema. Deixa que vai dar tudo certo. Deixa pra mim que eu tô no comando. Não é, né, gente? Vai não depender um pouquinho de ti, que é essa vontade, essa consciência de que tu precisa mudar. Olha, né? o que o autor traz aqui, Diógenes, que interessante. Quando eu digo a mim mesmo que eu não posso mais falhar, será mais difícil o domínio interior. A questão aí do perfeccionismo. Olha que interessante, precisamos aprender a ser gente, a ser humano, a exercer o auto-perdão, a admitir as falhas, cientes de que podemos recomeçar, sempre e sempre, quantas vezes forem necessários, sem que isso signifique necessariamente hipocrisia, fraqueza ou conivência com o mal. Ali no início, lê para mim no início ali, a primeira... Quando digo a mim mesmo, não posso mais falhar, será mais difícil o domínio interior. Tem uma frase que eu uso muito que é a tudo que se resiste, persiste. Quanto mais eu resisto aos meus erros, quanto mais eu não aceito os meus erros, maior é a probabilidade de erro. No momento que eu aceito, né, eu me torno menos ansioso, mais tolerante, eu raciocino melhor e a possibilidade de eu acertar da próxima aumenta. Isso eu vejo no meu trabalho. As pessoas que não aceitam errar, elas entram num estado de ansiedade muito grande e até mesmo de intolerância, raiva, e isso vai bloqueando o seu pré-frontal aqui. Ela não consegue raciocinar, porque o lado ela é inundada emocionalmente por ser intolerante, por não estar aceitando aquele erro, que ela não consegue raciocinar. Então, olha que interessante, né? A tudo que se resiste, persiste. Quanto mais tu resiste aos teus erros, às tuas dificuldades, como não se aceitando como alguém que erra, mais tu vai errar. É que a resistência pesa, né, Diógenes? A resistência pesa. A gente consegue mesmo que a gente ainda não consiga fazer a mudança, mas fica muito mais leve quando a gente se aceita como a gente é. Cheio de imperfeições. Perfeito. Né? Tudo fica, não quer dizer que não vai ser fácil a mudança, não, mas fica mais leve, porque nós somos todos estamos aqui nessa mesma busca. Verdade. Vamos para a próxima enquete, então. Quando eu erro pela enésima vez, justo o que nós estamos falando, como é que eu me sinto quando eu erro pela enésima vez? Frustrado e angustiado, 46 pessoas falaram que se sentem assim. Irritado e ansioso, 29. Desanimado e deprimido, 31 pessoas. E por fim, 46 pessoas, o mesmo número que diz lá, que se sente frustrado e angustiado, o mesmo número disse, normal, é difícil para todos nós. Que legal, né? Eu tô falando agora aqui, ó, nessa enquete, eu lembro das provas de direção do Detran. Eu fiz 8 provas, eu fiz 10 provas, eu fiz 15 provas. Olha, a melhor motorista mulher que eu conheço, uma amiga minha, que ela fez 11 provas. E para mim é a melhor motorista mulher que eu conheço. 11 provas. E assim, ó, não é porque ela fez 11 provas que ela não tem condições de dirigir. Tem gente que passa na primeira e engaveta. Então não é critério, né? Então assim, ó, frustrado e angustiado, 46, né? A frustração, a gente tem que aprender desde pequeno a se frustrar. Isso precisa ser explicado pelos pais o que é frustração. Porque a criança, ela precisa muitas vezes se frustrar. E é melhor que aprenda isso em casa, né? Pelo menos exercite antes em casa, porque o mundo vai fazer logo ali com que ela, né, virando adolescente, adulto, vai ter que exercitar. Melhor que seja em casa. O treino em casa é facilitado. Sempre, é o processo educacional, né? E sempre que eu me frustro e eu não sei lidar com a frustração, isso vai gerar angústia e pode me deprimir, pode embarcar tudo aqui, né? Então, é importante sempre lidar com a frustração. O fato de eu saber que eu posso errar e que isso pode acontecer na minha vida. E que faz parte do processo. Isso. Mas assim, ó, tem que entender que, Diógenes, então eu não posso ficar triste, eu não posso espraguejar? Claro que pode. Não posso ficar de cara comigo mesmo, né? Pode, isso é humano. Agora, gente, não mantenha isso. Não vai resolver. Não vai resolver. Se resolvesse, né, gente? Não adianta. Perguntamos também, Diógenes, afirmamos, né? Eu quero muito ser melhor, mas sinto que eu não vou dar conta. 21 pessoas. Não tem valido a pena. 8 pessoas. Eu estou cansado de fracassar. 19. E por fim, não consigo não consigo mudar tanto
quanto eu gostaria. A grande maioria, 74%. Será que tem alguém que consegue mudar tanto o quanto gostaria? Que tenha realmente um conhecimento de si mesmo e que consiga mudar exatamente naquele percentual, naquela quantidade que gostaria? É que se gostaria, que ele é muito amplo, né? Eu gostaria de ser anjo. A angelitude instantânea, o autor fala. A gente tem essa pretensão, gente, quero virar anjo nessa existência. A angelitude instantânea, ele fala muito nesse termo. Não consigo tanto quanto gostaria. Bom, tanto quanto eu gostaria era me tornar anjo. E é claro que eu não vou conseguir assim. E 74, então não precisa se preocupar tanto, né, com isso, né? Porque nós somos seres humanos e, como a gente estava falando, tem que ser aos poucos, né? Sinto que não vou dar conta. É uma certa desesperança, né? É uma incredibilidade aqui, um descrédito consigo mesmo. Sinto que não vou dar conta e acabo não fazendo, nem tentando. Se eu não tentar, eu nunca vou saber se eu consigo ou não. Não tem valido a pena. Frustração, muitas vezes, né? Eu faço e não obtenho resultado, as pessoas não reconhecem. Quando a gente muda um comportamento, a gente tem um grande desafio pela frente, né? Que é a reação das outras pessoas em relação a gente. É a preocupação com o outro. Principalmente familiares, né? Porque os familiares também estão acostumados com aquele comportamento da gente. Por mais errado, torto que seja, eles estão acostumados a nos ver daquele jeito, a explodir, a ser impulsivo. E quando a gente começa a mudar o comportamento, essas pessoas nos estranham. Elas às vezes nem sabem como lidar com a gente. Olha, o que está acontecendo com fulano, tu viu? Tu viu como Chama pode de fingido, isso? né? Muitas vezes diz, é hipócrita, né? Essa hipocrisia, porque tu sempre concordou, tu sempre achou que tinha que ser assim, agora tá mudando. Então, e aí, Diógenes, vou trazer uma passagem justamente que fala nisso aqui, na questão da educação. Ó. Reforma íntima não é ser contra nós mesmos, diz o autor. Não é reprimir, é educar. Não é exterminar o mal em nós, e sim fortalecer o bem que está adormecido na consciência. Perfeito. Não é exterminar o mal em nós. Realmente é um desafio e tanto, mas é um desafio pessoal e intransferível para a gente que está aqui justamente para melhorar. Perguntamos também, Diógenes, o que eu faço então, diante de tudo isso, para tornar o meu ambiente agradável e saudável? Sorriso no rosto sempre. 25 pessoas marcaram essa aí. Otimismo e vibração positiva. 24. Eu desconsidero reclamações e pessimismo. 21 pessoas. E por fim, oro e vigio meus pensamentos. 42 pessoas. A maioria aí das pessoas dizendo que pede ajuda, né? Pede uma ajuda aí espiritual, divina. E vigia os pensamentos. Orar e vigiai. Orar e vigiai. Frase. Mas não é para orar por nós e vigiar o vizinho, né? Que é o que a gente costuma fazer, né? Que é o que a gente costuma fazer. E vigia os outros, né? Julga o outro, condena o outro. E para nós a gente faz uma oração. É verdade. É bem típico. Perguntamos também, Diógenes, você costuma refletir sobre os seus próprios pensamentos? Quer dizer, a pessoa faz aquele exercício lá no final do dia, vamos ver como é que eu agi, o que eu poderia ter feito diferente, onde eu acertei, onde eu quero ser melhor. 92% das pessoas que responderam, sim, eu costumo refletir sobre os meus pensamentos. E 8% não. Tá aí bom, pelo menos tem gente começando aí no processo de mudança, que é pensar sobre, em tese, ter esse momento. Em tese, muito positivo, né? Ou seja, 92% das pessoas que responderam, que participaram da enquete, refletem sobre os seus próprios pensamentos. Mas que tipo de reflexão fazem? Que tipo? Eu tenho razão? É assim mesmo que eu tenho que pensar? Que tipo de reflexão eu faço? Também já é a enésima vez que a pessoa vem com o mesmo assunto e tenta me irritar do mesmo jeito, né? Onde está o foco? Eu costumo dar um exemplo bem simples assim que a gente faz na clínica, né? Alguém fala alguma coisa que me irritou. E a raiva já vem em mim, e a raiva é algo que eu não controlo, porque é natural, né? Uhum. E aí a primeira coisa que a gente faz de forma automática, aquilo que tu tinha falado, comportamento automático, é querer devolver. Uhum. Mas o que tu tá pensando? Mas tu que é assim, mas tu pensa que eu sou quem, né? É automático.
Mas eu nunca faço aquela reflexão assim, ó, por que será que o que ela me falou me deu raiva, né? Por que será que eu fiquei assim tão desconfortado com o que a Fabiana me falou? Por que isso me incomodou tanto? Esta é uma maneira de refletir os próprios pensamentos. Por que eu fiquei pensando isso sobre ela? Porque muitas vezes tem muito mais sobre a gente do que sobre a pessoa. Porque se a gente ficar focado na pessoa, a gente não vai conseguir a solução do problema, porque a gente não consegue abrir a cabeça da pessoa e mudar a personalidade dela. Amanhã ela vai ser do mesmo jeito contigo. Agora, se eu parar para refletir sobre mim, eu posso, de repente, mudando o meu comportamento, influenciar o teu. E, de repente, tu começa a mudar um pouco do teu comportamento, porque tu tá sendo reflexo do meu, né? Olha só, Diógenes, eu tinha marcado aqui no livro justamente isso, gente. Obviamente, a gente não combina todo o conteúdo, né? Porque a coisa vai fluindo e a gente vai trazendo o tema. E eu anotei justamente aqui quando o autor fala, ó, imprescindível será admitir o que nós sentimos, sem medos e subterfúgios de defesa, mas com muita responsabilidade, para que não penetremos os meandros da fantasia. Por que eu senti tal sentimento em relação a essa criatura? Qual a razão desse meu sentimento em circunstâncias como esta que eu experimentei? Né? E é uma coisa que a gente realmente não costuma fazer. Verdade. Temos o 10 ali? Temos o 10. Por fim, a última enquete, a gente perguntou. O primeiro passo para promover a reforma íntima é buscar o autoconhecimento. É mito ou verdade? 6% disseram que é mito. E 94% disseram que o primeiro passo para promover a reforma íntima é buscar o autoconhecimento, é a gente tentar se conhecer. É ou não é, Diógenes? Não sei se surgiu com uma pegadinha aqui, porque eu coloquei o primeiro passo, né? O primeiro passo não é o autoconhecimento. O primeiro passo é a consciência de que precisa se autoconhecer. Então, não adianta eu querer mudar se eu não tiver essa consciência, essa humildade de que eu preciso mudar alguns impulsos, alguns comportamentos errados em mim, né? Então, eu aproveito e quero passar aqui um passo a passo didático, claro que não é uma regra fechada, mas para a gente poder entender qual é o caminho para a gente efetuar uma mudança na prática, né? É tão bonita a teoria, a gente fica falando aqui, né? E fica fazendo 1000 reflexões, mas e no dia a dia? E não vamos ver? Isso. E não vamos ver, Diógenes, como é que é? Porque assim, ó, o primeiro passo, então, é primeiro ter consciência de que eu preciso mudar. Se eu não tenho essa consciência, de nada me vale. Daí eu trouxe aquela frase de Jesus, né, que ajuda-te que eu te ajudo, porque ele já sabia disso. Não adianta tu não querer te ajudar e eu ficar aqui gastando minha energia contigo, né? Então, o primeiro passo é o autoconhecimento. O segundo passo, sim, o primeiro passo é a consciência de que precisa mudar. O segundo passo, sim, o autoconhecimento. Aí eu vou buscar me conhecer, seja por uma terapia, seja fazendo leituras, enfim, a pessoa vai buscar meios para que ela se conheça, entenda, né, aquelas feridas que ela tem dentro dela que muitas vezes faz com que ela tenha comportamentos impulsivos, né, e enfim. Bom, no momento que eu tenho consciência e eu busco o autoconhecimento, e se eu não souber o que fazer com aquilo que eu sei de mim, eu não vou para frente. Bom, eu sei que eu sou impulsivo por causa disso, tá, e daí? Amanhã eu estou impulsivo de novo? Eu nego isso que eu aprendi sobre mim? Não, o terceiro passo é o autogerenciamento. Eu preciso saber gerenciar aquilo que eu sei sobre mim, pôr em prática, refletir sobre aquilo, né, e pôr em prática no dia a dia, fazer dos teus dias um laboratório para trabalhar, né, os teus impulsos, os teus sentimentos, enfim. E o quarto passo é a autodisciplina. Não adianta eu saber gerenciar aquilo que eu sei de mim, se no primeiro empecilho, que a gente falou lá, né, eu já querer desistir, eu já achar que está muito difícil. Lembra lá, mudar um comportamento, às vezes é como querer sair de uma droga. Eu vou entrar na abstinência. E é lá na abstinência que vai fazer, muitas vezes, eu recuar. E dizer, não, eu não aguento ser essa florzinha que estão querendo que eu seja. Né? Não, eu sou assim mesmo. E aí vem aquelas desculpas, pessoal, assim, ó. É o sangue do meu avô. É o meu signo. É o meu signo. Eu puxei se não assim, é o signo, é o ascendente. Alguém a gente acha pra culpar, né? Eu puxei do meu pai, né? É da família dos fulano. É assim, não, cuidado, isso aí é muita desculpa para não querer mudar. Então,
ter autodisciplina. No momento que eu vejo que eu estou tendo uma recaída, ok, eu me acolho neste momento, faz parte, tá tudo bem, mas amanhã eu assento os pés de novo e digo, não, hoje eu vou tentar fazer diferente, eu vou tentar passar por essa experiência de novo e ver se eu consigo, pelo menos, vencer essa primeira etapa. Então, é ter a autodisciplina. Então, autoconsciência, autoconhecimento, autogerenciamento e autodisciplina. Os 4 As. Os 4 As aí pra gente fazer esse processo aí de transformação. E não é para amanhã. É com calma. Um dia com de calma. Cada vez. Isso. Vamos chamar um intervalo, um breve intervalo, e voltamos aí por fim para trazer mais ajuda aí no sentido de mais práticas no dia a dia que a gente pode estar se dando conta dessas questões aí e promover essa transformação. Estamos apresentando Faz Sentido. Campanha Adega Cheia Shopping China Rivera. São mais de 1.500 opções em vinhos de vários lugares do mundo. Venha experimentar com qualidade e sofisticação. Compre vinhos importados com preços incríveis. Aprecie os melhores momentos. Siga nossas redes sociais, @Shopping China Rivera, e fique por dentro de todas as novidades. A Clínica Inanna dispõe de emagrecimento bioortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habitué Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno. Uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você, da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habitué Moda e Beleza. Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217-8325. Voltamos a apresentar Faz Sentido. E por fim, no terceiro bloco, nós vamos falar um pouquinho nessa promoção da reforma íntima contínua em nossas vidas. Quais são os comportamentos que nos ajudam, um roteiro para nos ajudar aí no dia a dia de posturas e de comportamentos que nós precisamos adotar para que sejamos parceiros de nós mesmos nessa tentativa de evolução. E aí eu vou pedir para o Diógenes comentar esses comportamentos, eles são do livro, né? A gente já citou aí Reforma Íntima Sem Martírio. E vou pedir para o Diógenes comentar um pouquinho sobre cada um desses pontos, para a gente refletir e ver como é que isso acontece no nosso dia a dia. Postura de aprendiz, coisa que nós temos que ter, Diógenes. Jamais perder o viçoso interesse em buscar o novo, o desconhecido. Aquilo que o Diógenes falou da gente ficar driblando o cérebro aí, ó, sai dessa acomodação aí, vamos buscar o novo, vamos buscar fazer diferente. Sempre há algo para aprender e conceitos a reciclar. A postura de aprendiz se traduz no ato da curiosidade incessante, que brota da alma como sendo a sede de entender o universo e a nossa parte na dança dos ritmos. Romper com os preconceitos e fugir do estado doentio
da autossuficiência? Tem a postura de aprendiz, a gente está falando aqui também de humildade, né? Humildade é saber que tu não sabe tudo, é saber que outras pessoas sabem mais que tu, é saber que tu e outras pessoas vão conseguir pensar muito melhor e se melhorarem muito mais, né? E sempre entender que tu não é o melhor de todos, que sempre tem alguém que vai ter muito mais para acrescentar. E aí é nesse momento que tu vai buscar ajuda, que tu vai, né, a estender a tua mão para que tu cresça, né? Então, tem a postura de aprendiz nesse sentido, de tu entender que tu é o teu melhor amigo e a questão da curiosidade, né, de sempre querer buscar se melhorar. É isso que a gente não pode perder, nunca. É sempre querer ser melhor amanhã, melhor do que eu sou hoje. Por mínimo que seja, mas eu ter essa... não sei se a gente pode usar essa palavra, esse brilho. Mas acho que é bonito. Não podemos, aqui não faz sentido. Se a gente decidir, a gente pode. Pode. Gostei se eu tiver errado. Brilho. Mas a gente ter essa vontade incessante de querer se melhorar. Isso que é importante, é isso que não nos deixa sempre no mesmo lugar, né? E é importante saber também que às vezes o medo que a gente tem de não conseguir acaba deixando a gente onde a gente não está e a gente perde a oportunidade de se melhorar por medo muitas vezes, né? Uhum. Ele traz também, Diógenes, observação de si mesmo. A gente já falou um pouquinho da importância da gente vigiar os nossos pensamentos. O que ele fala sobre a observação de si mesmo? É o estudo atento do nosso mundo subjetivo, o conhecimento das nossas emoções, o não julgamento e a autoavaliação constante. Tendemos a avaliar o próximo, falamos, né, que a gente tem muito olho no outro, e a esquecer do serviço que nos compete. No entanto, relembremos que perante... Aí tem a questão, Diógenes, que obviamente o livro ele é literatura espírita, então ele traz. Relembremos que perante a imortalidade só responderemos por nós, no que tange ao serviço da edificação dos princípios do bem na intimidade. Mas a gente traz a mesma questão da psicologia. Nós conseguimos mudar a nós mesmos, Sim. Não é o outro. Sempre, sempre. É o olhar voltado para a gente, né? Porque quando nós melhoramos... Tem uma frase que diz que não são as situações que nos perturbam, mas é a percepção que nós temos das situações. E essa percepção está na gente. É nossa. É algo nosso. Então, se a minha percepção ela é saudável, muitas vezes, o ambiente tende a se tornar saudável, nem que seja nesta percepção. Agora, se a minha percepção está negativa, está cruel, esse ambiente, até mesmo as pessoas que me rodeiam, vão ser pesadas para mim. O ambiente vai ser pesado para mim. Então, é isso, né? É parte de mim sempre, né, de dentro de mim, para que o lado de fora melhore. Uhum. Bonito por dentro, bonito por fora. Outra questão que ele traz, a renúncia. O que é a renúncia, conforme o autor aqui? A mudança íntima exige uma seletividade social dos ambientes e costumes, em razão dos estímulos que produzem reflexos no mundo mental. No entanto, a renúncia deve se ampliar também ao terreno das opiniões pessoais e valores institucionais, para os quais frequentemente o orgulho nos ilude. E aí eu comentei uma vez, Diógenes, num programa Jogo de Cintura que a gente fez, que eu disse que eu fugia dos malas, mas não porque eu sou melhor do que aqueles malas, é porque eu ainda não tenho aquela condição psicológica, enfim, espiritual, de conseguir não me afetar com, por exemplo, um chato que fica todo o tempo reclamando, todo o tempo com aquele pessimismo. Eu não consigo não me contaminar. Então, eu saio de perto. Eu seleciono as companhias, opiniões, enfim. E quando a gente conhece a gente, quer dizer, eu ainda não consigo simplesmente ignorar aquela pessoa, então eu vou encontrar formas de que aquilo não me contamine. Mudar um hábito de comportamento implica em renúncia, como fala aqui, e implica em a gente ser mais seletivo, né? Abandonar alguns ambientes tóxicos, por exemplo, né? Que nos mantêm naqueles pensamentos tóxicas, ruins, né? Por exemplo, pessoas que convivem com a gente que são muito pessimistas, que criticam, que aponta o dedo. Ou que sempre estão reclamando, aquela pessoa que nunca tá bom, por mais que tu faça e tenta melhorar isso ou aquilo, ou tu traz à tona para a pessoa conseguir avaliar que já tem melhorias naquilo tudo, mas ela não consegue enxergar. Uhum. E a minha impressão, Diógenes, é que quanto mais a gente vai se conhecendo, a gente vai
se não vibra mais naquele mesmo ambiente, ciclos. tu vai se afastando, tu não fica mais num ambiente assim. A gente vai quebrando ciclos, quebrando culturas, né? Por exemplo, a minha família tem uma cultura X, de sempre adotar os mesmos comportamentos, as mesmas decisões, e acaba sempre infringindo os mesmos erros. E aí o que eu faço? Eu tenho que ter consciência de que eu não posso perpetuar isso, que eu posso tornar essa cultura mais saudável. Então, eu vou ter que renunciar muitas vezes uma cultura familiar. E isso implica também renunciar o bajulamento, né? A aceitação daqueles que convivem comigo. E às vezes eles podem jogar contra, eles podem não concordar. Mas por isso que eu tenho que ter discernimento e tenho que ter firmeza com aquele meu propósito de mudança, porque essa renúncia, muitas vezes, ela é um desafio imenso de eu acabar querendo recuar, né? Peraí, esse lugar que eu convivo há anos eu conheço, por mais adoecido que seja, mas eu sei onde as pedras estão, para eu não tropeçar. Eu sei me mover na lama. Na lama eu sei me mover. Aí quando eu vou para um lugar novo, para uma situação nova, é normal que me dê receio, medo, porque eu não sei como que é esse ambiente. Não sei como me movimento, né? Isso, mas a gente sempre tem que ter na ideia de que se é para um lugar que vai me tornar uma pessoa melhor, vai ser um ambiente melhor. Então, é confiar, né? Também o autor traz o auto-perdão, o amor a si mesmo, né? O que ele fala? Que a aceitação para ser plena precisa do perdão. Recomeço é a palavra de ordem nos serviços de transformação pessoal. Sem ela, o sofrimento e o flagelo poderão estipular provas dolorosas para a alma. É uma postura de perdão às faltas que cometemos, mas que gostaríamos de não cometer mais. Verdade. Na verdade, o auto-perdão é um passo importante de aceitação, né? E a gente tem mais dificuldade de perdoar a gente ou o outro? Assim, o perdão, na verdade, quando a gente vai perdoar o outro, a gente não está fazendo um favor para o outro. Quando a gente perdoa o outro, a gente está fazendo para nós. Para nós. Eu me desvinculo daquela mágoa, desvinculo de todos os sentimentos relacionados. Isso. Na real, eu faço um bem para mim. Né? Então eu trabalho isso em mim e eu me alivio. Se a outra pessoa vai aceitar o perdão, se vai continuar do mesmo jeito, isso já não cabe a mim. Mas eu, perdoando esta pessoa, eu estou conseguindo diluir esse sentimento ruim dentro de mim, vou fazer a digestão disso, né? E não vai mais me fazer mal. Mas o auto-perdão, aí é quando eu tenho que perdoar a mim mesmo, eu tenho que entrar em contato comigo, porque nós somos muito críticos, lembra? Nós nos criticamos muito e nos perdoar é também um desafio imenso. Mas ele é muito importante para que eu consiga avançar, para que eu não fique preso lá na culpa, para que eu não fique na lama, né? Para que eu consiga avançar. Então o perdão é como se fosse um destravamento, né? Eu me destravo, eu saio de onde eu estou e me movo, eu avanço. É um progresso, o auto-perdão te move para o progresso moral, espiritual, psicológico, emocional, enfim, né? E aí a gente abre um leque. Também um item, olha, achei tão bonito esse aqui, Diógenes, cumplicidade com a decisão de crescer. Nós sermos cúmplices do crescimento de nós mesmos. O objetivo da renovação é gradativo e exige devoção. Não é serviço para fim de semana, durante a nossa presença nas tarefas do bem, mas serviço continuado a cada instante da nossa vida, onde estivermos. Somente assumindo com muita seriedade esse desafio, o levaremos adiante. Imprescindível a atitude de comprometimento com a meta de crescimento que assumimos. Somente com severidade e muita disciplina, um dos As lá que o Diógenes colocou anteriormente, nós conseguiremos construir o homem novo que nós tanto almejamos. É como a gente se perguntar assim, ó, imagine você, alguém que você ama muito, né? Nossa, eu amo muito essa pessoa. E essa pessoa chega em ti e diz assim, ó, eu tô a fim de mudar um comportamento em mim, eu tô a fim de virar a chave, só que tá muito difícil, eu preciso muito da tua ajuda. Tu ajudaria essa pessoa, Com né? certeza, Com faria certeza, de tudo. tu ajudaria. Por que tu não faz isso contigo mesmo? Quando é você que precisa da ajuda.
Clóvis de Barros diz algo que eu acho muito interessante, é um professor da USP, filósofo, acho que todo mundo conhece ele no Clóvis. Ele diz assim, ó, que se tu vai te acompanhar pelo resto da vida, se tu vai ser o teu espectador para sempre, nada melhor do que tu ser o teu melhor amigo. Porque tu não consegue te desvincular de ti mesmo, tu não consegue fazer um divórcio de ti mesmo. Tu vai estar sempre no fim das contas é com quem você vai poder contar, né? No fim, gente, bem no fim das contas é com quem a gente pode contar, com a gente mesmo. A gente tá sempre presente diante da gente mesmo. Então, é como se a gente nos pegasse pela mão e diz, ó, Diógenes, tu vai me acompanhar para sempre agora, tá? Então, eu preciso estar bem com esse Diógenes, com esse outro Diógenes. Porque imagina, eu estar de mal com ele vai passar me boicotando, me sabotando, me puxando para trás, dizendo que eu não consigo. Então, é uma questão de inteligência até, né? De fazer as pazes consigo mesmo, porque tu vai te acompanhar para sempre, tu não tem escolha. Nós temos 2 minutos, Diógenes, vamos falar ainda sobre... a gente tinha outros itens aqui, mas vamos centrar ainda na oração, né? É importante, a gente já falou no orar e vigiar, mas para fechar, a gente falou também aqui da importância do trabalho, né, Diógenes, da questão da caridade, que é o trabalho útil, né? Mas vamos centrar um pouquinho, acho que para finalizar, na questão da oração, que é, o autor diz, a terapia da mente. Sem oração, dificilmente recolheremos os germes divinos do bem que constituem as correntes de energia superior da vida. Por meio dela, igualmente, despertamos na intimidade forças nobres que se encontram adormecidas ou sufocadas por nossos descuidos de cada dia. Por que a oração é também importante nesse processo de transformação contínua? Porque assim, ó, o pensamento materialista, ele reduz muito as nossas oportunidades de melhoramento. As pessoas materialistas, elas só consideram o que tem aqui. Então é sempre importante a gente transcender, a gente entender que muitas vezes o materialismo não vai dar conta de tudo. E que eu preciso entender que as coisas podem transcender, né? E aí é quando eu trabalho o meu lado espiritual. Por exemplo, para o materialista, quando falta o dinheiro, para ele pode estar faltando tudo. Quando falta a saúde, pode estar faltando tudo. Quando falta o afeto, pode estar faltando tudo. Mas para o espiritualista, pode faltar dinheiro, pode faltar afeto, pode faltar o que for. Ele ainda tem a fé, que é um último recurso que transcende, né, e que ajuda ele nessa busca do melhoramento. Por quê? Porque às vezes eu não estou conseguindo. E aí eu vou buscar recursos no plano material, nos medicamentos, ok, uma psicoterapia, mas às vezes eu posso parar e pensar assim, poxa, talvez existe algo mais que pode me auxiliar nesse processo, né? De me ajudar nesse processo de tolerância, de calma, né? De discernimento. Então, a oração, ela faz essa ligação com aquilo que transcende, porque a própria ciência já aceita a espiritualidade. Já reconhece, né? Já como é reconhecida como um fator preponderante e decisivo aí nesse processo. E algo muito interessante que eu vi esses dias, que um doutor falou assim, ó, que fizeram experimentos de pacientes que estavam em situações bem complicadas e parte desses pacientes, os familiares começaram a fazer oração para esses pacientes. E a outra parte, ninguém interpelou. Não tinha ninguém fazendo oração. E aqueles que receberam oração, acreditando ou não no lado espiritual, tiveram uma boa melhora, foram impactados. Então, se um médico hoje chega numa sala de espera e pede para os familiares orarem pelo paciente, não tem nada de anormal aí mais. A ciência já está aceitando isso, né? Ó, pessoal, vamos fazer uma oração pelo seu fulano que está lá numa situação complicada. O médico, a ciência, né, falando isso, não tem nada mais de errado. Que bom, Diógenes, que nós evoluímos também nisso. Então, desejando, já chegamos ao final do programa, desejando então aos nossos ouvintes e telespectadores também, como propõe o livro, né, Diógenes? Uma reforma íntima sem martírio. A gente promover essa autotransformação com leveza e esperança. E sem desistir. É o que nós, né, Jorge, desejamos aos nossos ouvintes e telespectadores. Obrigada pela sua companhia e voltamos no próximo domingo. Faz sentido. Com Fabiana Sparrenberger e convidados.